Agora sim, agora eu acho que deu certo. Boa tarde, bom dia, boa tarde. Estamos iniciando mais uma live aqui e contamos com a sua presença para conversar um pouco e falar um pouco sobre o verão na Europa, também sobre o coronavírus na Europa. Mais precisamente na cidade de Basel, na Suíça, onde nós nos encontramos agora neste exato momento. Estamos exatamente com... Deixa eu ver aqui, gente. 16 pessoas. Pois bem, vamos começar a nossa live aqui. Depois vamos para o canal Zoiado e Gisele no YouTube. E eu convido vocês a visitar esse canal, que a partir deste momento a gente vai estar relatando a nossa vida aqui na cidade de Basel, na Suíça, como é viver. E também o nosso desejo de voltar a viver no Brasil. É um desejo que a gente tem já faz um bom tempo. E agora a gente está começando a trabalhar isto para que um dia isto realmente aconteça. E para que isto aconteça, a gente deseja que o Brasil ele esteja cada dia melhor, né? Que ele melhore cada dia. Todo dia quando eu acordo, eu peço a Deus para que o Brasil melhore com essa situação agora do Covid, para que essa politicagem acabe, né? E para que... Mas só vai depender de você, para que tudo isso acabe, inclusive essas mortes estão ocorrendo no Brasil. Só depende de você. Aí você pode perguntar, mas eu? Por que eu? Sim, porque existe um jogo político muito grande por trás de tudo isso. Quem é inteligente e que está ligado na política sabe do que eu estou falando. Os grupos corruptos de políticos, os partidos corruptos, eles têm ocupado o poder no Brasil há muito tempo. Ou seja, ele já ocupava antes do regime militar, que foi... que veio depois de 64, que eles dizem que foi um golpe, mas foi, na verdade, uma tomada de poder para que o Brasil não se tornasse, naquela época, o que a Venezuela é hoje, ou o que o Cuba é hoje. Mas não estou aqui para falar explicitamente só de política. Infelizmente, o Brasil ainda encontra-se internacionalmente sendo falado. O nosso presidente, as pessoas que não conhecem, e as informações que ela tem do nosso presidente é que ele é um presidente que está levando o Brasil ao caos. E eu sempre, quando escuto isso, eu escuto de pessoas que não são brasileiras, né? Claro, né? São portugueses, são italianos, são suíços, são pessoas de diversas nacionalidades, franceses. Mas sempre eu rebato. Eu digo, olha, primeiramente eu falo com... Como é que se diz o nome? Eu falo com convicção. Não era esse o nome, com certeza, mas ainda não é esse nome. Eu conheço a causa de perto, ou seja, eu vim, sou de 70, então nos anos 70, assim quando eu nasci, estava 6 anos do governo militar, fui criança, fui adolescente, até a mudança do regime militar para de volta ao regime civil, né, com Tancredo Neves. Eu não tenho o que falar
de mal do governo militar. Ao contrário, quando eu era criança, a gente brincava nas ruas, ficava até tarde da noite, dificilmente tinha atos de violência na rua, assalto, essas coisas. Tinha, mas era, como é o nome que dá? Esporádico, como fala? Um aqui, outro ali, é alguma coisa assim. É um nome mais ou menos assim. E aí, eu já fiz, eu estava vendo uma entrevista essa semana, alguém falando sobre, olha, meu pai, ele viveu o regime militar na pele, nós éramos criança, ele já era adulto, né, casado, pai de família. E essa pessoa na entrevista estava dizendo, meu pai nunca reclamou, nunca foi importunado, nunca teve problemas com os militares na época que o Brasil vivia o regime militar. E a mesma coisa eu costumo dizer. Eu fui criança, hoje eu tenho 50 anos e fui adolescente até a mudança do regime militar, com as diretas de 1985, eu estava com 15 anos. Nunca tive problema, meus pais, meus familiares, não conheço ninguém de toda a família do meu pai. Meu pai faleceu com 80 anos, hoje se estivesse vivo, estaria mais ou menos com 89 anos. E ninguém da família do meu pai foi importunado pelos militares. Eu não posso falar mal de um governo que eu, até a adolescência, vivi, né? Passei por ele, e que meus pais, como adultos, passaram e também não tiveram. Ao contrário, eles só tinham elogios, comparando ao modo de vida e a situação política, econômica e de segurança que o Brasil vive hoje em dia. Então é isso. O Brasil hoje está voltando, quase voltando aquele período de quando houve o golpe, que eles falam golpe, que na verdade foi uma tomada de poder. O povo foi para a rua com autorização do povo e depois que o governo civil, com Tancredo, aí Tancredo faleceu, aí Sarney entrou no lugar do Tancredo. Aí depois do Sarney veio Collor, que foi o primeiro presidente votado pela população, porque antes eram os políticos que elegeram, foram os políticos, né, com as diretas já, que elegeram Tancredo. Depois veio o Sarney, Tancredo morreu, Sarney era o vice-presidente, aí depois veio o Collor, que foi o primeiro presidente com a eleição geral, onde os brasileiros foram às urnas, escolheram entre Fernando Collor e Lula da Silva, eles escolheram Collor. Depois veio o impeachment de Collor. Quem era o vice de Collor? Era o Itamar Franco. O Itamar Franco assumiu a presidência como vice-presidente e aí preparou o caminho para que Fernando Henrique Cardoso fosse eleito por 2 vezes presidente do Brasil. As coisas começaram a mudar, as ferrovias começaram a ser desmontadas, transporte público começou a virar bagunça, aí começaram a gente começou a ver aos poucos o Brasil mudando. Aí fizeram aquele decreto de armas, que ninguém nem podia portar arma, porque aí passava a ser proibido, aquela coisa toda. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Confirma aqui, amor. O problema é que quem tem problema com o governo militar, a pessoa escreveu. Quem é problemático. Quem era problemático, ou seja, quem era guerrilheiro, quem era de esquerda na época, quem ia para a rua fazer arruaça, protestos violentos. E é isso que está começando a acontecer hoje no Brasil. Muito obrigado por escrever. Vê aí que eu tô. Fernando, Hernandes Renan. Hernandes Renan. Obrigado por escrever, por comentar. Pois é. E aí eu quero mostrar para vocês
Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que o nosso desejo, a gente que vive na Europa, é de voltar a morar um dia no Brasil, né? E assim, eu tô muito contente depois de quase 20 anos, gente, são quase 20 anos morando aqui. Eu vim para aqui no ano, são 18 anos, 18 anos. Eu vim aqui no ano da eleição para presidente, onde Lula foi eleito, 2002. Eu nunca votei em Lula. A única época que eu votei no Lula foi na eleição, que foi justamente a primeira eleição popular, né? Que foi a eleição de Lula contra Fernando Collor. Foi a eleição onde disputou Lula e Collor. E não, minto. Não votei porque eu era militar na época. Eu era militar, 2000, cara, era isso mesmo, eu votei no Lula, no primeiro turno, não importa, eu sei que de 2002 até hoje, eu só vim votar, realizar uma reeleição para presidente, que foi para votar em Bolsonaro. Como eu não transferi o meu título de eleitor para o consulado aqui, para eu votar no Bolsonaro, eu teria que ir para o Brasil. Cara, o que foi que eu fiz? A gente fez, né? Eu e Gisele. A gente comprou as passagens, reservou as férias da gente, falamos com nossa chefe, reservamos nossas férias para outubro de 2018, e aí a gente viajou. Eu ainda consegui pegar um pouco, como ele estava no hospital, né, por causa da facada que ele tinha tomado por um ex-filiado do PSOL, né, que foi o Adélio, que até hoje esse caso tá mal contado, né. Então, a gente ainda foi às ruas, né, voluntariamente, fizemos carreatas sem receber nada, só pelo fato de o Brasil tem que acabar com esse regime que foi implantado logo após o regime militar, implantar o regime socialista. Gente, abre o olho quando você vê esses partidos. Partido Socialista Brasileiro Democrata de não sei o quê. Partido Socialista. Pare para pensar, esse nome socialismo é um nome oculto do comunismo. Resumindo, este verão a gente está aqui, aí eu falei, vamos pro Brasil. O Brasil tá com corona, não tem problema, vamos embora pro Brasil. E corona é tudo político. Medicamento tem, a gente trabalhou todos os dias e aqui, e graças a Deus, a gente não teve problema nenhum. Ok, compramos a passagem, nos preparamos. 2 semanas de ter comprado a passagem, a Europa decretou uma lista e fez uma lista e decretou que os países que estivessem nesta lista, os países que estivessem nesta lista, quem tivesse ido de férias ou a negócio nesse país, ao retornar, será, porque ainda está valendo, obrigado, foi a partir do dia 6 de julho, está obrigado a comunicar ao governo suíço que esteve, no nosso caso, no Brasil, e a partir daí ficar 10 dias em casa de quarentena. Tudo por culpa da questão política no Brasil. Nós estamos com as passagens compradas, mas não podemos ir até que esse decreto, que o Brasil saia fora dessas listas. E quando eu vou para o jornal e vejo, por exemplo, o Jornal da Globo, eu não costumo assistir, mas eu costumo ir lá para conferir o que é que eles estão dizendo, né? Aí fala, está aumentando casos
de corona no Distrito Federal, está aumentando em São Paulo. Hoje bateu o recorde de morto. Claro que a imprensa internacional, que em boa parte são também socialistas, né, como no Brasil, claro que ela vai noticiar isso aqui e dizer, não, o Brasil não está bom, o Brasil não está bom. E o Brasil vai ficando nessa lista e prejudicando milhares e milhares de brasileiros que querem ir a negócio, ir a visitar pais, familiares que estão no Brasil. Não podem ir por culpa deste problema. Eles se esquecem de noticiar que o Brasil é o país no mundo com mais número de curados. Pois é, fica essa indignação. Agora eu vou mostrar para você que está aí. Quantas pessoas aqui? Uma. Só uma? Obrigado, você é guerreiro. Então eu vou mostrar a você o seguinte, como é que está aqui a Suíça. Hoje, estamos ao vivo. Vamos mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar essa câmera. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Cadê o corona aqui? Apesar dos decretos, de pessoas tendo que andar de máscara nos ônibus, né? Apesar do decreto que quem vem de países que estejam nesta lista negra tem que ficar de quarentena. Eu entendo a preocupação é justamente para isso, para manter isso aqui, ó. Psicologicamente, o medo desse vírus aí já passou, as pessoas já não ligam mais, tomam suas precauções, mas não ligam, não afeta psicologicamente mais ninguém. Pois é, encerro essa live aqui. Eu e Gisele, agradecendo a vocês que ficaram com a gente até agora. E visite o nosso canal lá no YouTube, Zoiado e Gisele. E a gente vai estar mostrando a partir desses dias, né, a nossa vida aqui. Até o dia que a gente, quem sabe, Deus permitir que a gente possa voltar a morar de vez no Brasil. Brasil, o melhor lugar do mundo para se viver. O país mais rico do mundo. Valeu, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Até a próxima.